Oração. Você crê realmente no poder da oração? Você crê realmente que a oração do justo pode muito em seus efeitos? Você crê realmente que uma pessoa que está entubada, depois que nós orarmos por ela nesta oração, ela pode ser curada? Essas são perguntas que nós precisamos encontrar resposta em uma palavra, na oração. A Bíblia Sagrada, ela conta vários relatos de milagres. Milagres que deixaram o povo de boca aberta. No livro de Marcos, por exemplo, no capítulo 2, quando o Messias, Jesus Cristo, Yeshua, Yahshua, ele cura um paralítico que foi levado por alguns homens até a presença dele, através de uma maca. Aqueles homens, eles fizeram o inimaginável. Eles estavam numa cidade chamada Cafarnaum, e estava uma aglomeração muito grande. E não havia ali porta que eles pudessem passar. Então, eles pegaram esse paralítico e o levou à presença de Jesus, removendo parte do telhado de uma cobertura. E aí alçaram esse paralítico e depois desceram ele à presença de Jesus. E Jesus observou a grande fé daqueles homens. E aí ele declarou ao paralítico que os pecados deles estavam perdoados. E aí alguns sabichões da lei, que se diziam entendidos da palavra de Deus, disseram: mas você não pode perdoar pecados. Então o Senhor disse: o que é mais fácil? Dizer levanta e anda, ou dizer os seus pecados estão curados? Estão perdoados, aliás. Então ele olhou para aquele paralítico e falou assim: toma sua maca e vai para a sua casa. E aí então ele levantou e foi para a casa dele. E isso está no livro de Marcos, no capítulo 12. E no final, na última estrofe, na última frase, as pessoas que estavam ali, elas disseram assim: nunca vimos nada semelhante a isto. Meu irmão e minha irmã, eu quero que você diga essa frase, repita essa frase comigo. Nunca vimos nada semelhante a isto. Eu quero te dizer, você que tem acompanhado essa série de orações, você vai ver coisas acontecerem com pessoas que estão com Covid. Presta atenção. Pessoas que estão com Covid, que você nunca viu coisa parecida. Que você nunca viu. Eu, nessa série, vou contar sempre o testemunho do meu filho, que ele estava desenganado. E aí eu recebi a palavra da minha pastora numa época, e ela falou: você recebeu uma semente, filho. E naquele momento nós estávamos num sofrimento muito grande, não conseguíamos ver saída. E aí eu peguei e disse para a enfermeira: a senhora me dá licença? E a médica, muito rigorosa, estava ali do lado, tinha acabado de nos dar uma notícia difícil, e ela fazendo um trabalho brilhante, mas ela precisava ser fria, e os médicos precisam ser, porque eles são calculistas. Não sei onde eles encontram forças. Eu creio que Deus dá força aos médicos. E ela disse para mim que em 1 hora meu filho poderia partir para a glória. E aí eu fui ao banheiro, chorei, voltei e falei: posso orar pelo meu filho?
Botei a mão na cabeça do meu filho e lembrei daquela palavra que eu recebi, que meu filho era uma semente. E aí eu enchi o meu pulmão de ar, enchi meu coração de fé, e aí eu decretei no ouvido do meu filho uma frase que nunca mais eu vou esquecer na minha vida. Como diz aqui, ó, nunca vimos nada semelhante a isto. Eu vivi isso. E eu disse: filho, eu não te botei no mundo para me enterrar você. Você vai me enterrar. Você é uma semente que Deus me deu, meu filho. Reaja. Irmãos, uma hora depois, parecia que o menininho não ia viver, mas uma hora depois, a mesma médica entrou lá, meu filho, que ia ser entubado naquele momento, ia ser entubado. A médica olhou e disse assim: o quadro é outro paizinho. Eu falei: é, doutora, lembra que eu disse que aquele que precisava entrar agora na sala entrou? Pois é, nesse instante eu creio que o Eterno me permitiu ter fé. Me permitiu ter fé para que o meu filho fosse curado. Então eu quero dizer, essa oração de hoje, ela vai curar. Quando você orar junto comigo, quando você disser esse verso de Marcos 2, capítulo 12, a última frase, nunca vimos nada semelhante, diga isso. Esta oração vai produzir um efeito que nós nunca vimos nada semelhante antes. Creia nessa oração. Eu comecei dizendo assim: você crê na oração? Você crê no poder da oração? Meus irmãos, nós estamos orando em nome de Yeshua, no nome do Cordeiro Santo, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, aquele que não há impossíveis para ele. Nós estamos orando para o Deus Criador de todas as coisas, para o Deus que governa tudo quanto é lei que existe, porque ele criou todas as coisas. Nós estamos orando no nome desse Deus que governa os céus e a terra com poder e com autoridade. Então, eu quero orar por você, para que você ore junto comigo. Você que está sem fé e você que tem fé, que está com a sua fé em dia, que está conseguindo crer, porque às vezes é difícil a gente crer, irmãos, às vezes. Acontece comigo também, acontece com qualquer pessoa. Ninguém é melhor do que ninguém. E às vezes nós precisamos de alguém que nos ajude na fé. Como disse Pedro: Senhor, nos ajude. Senhor, nos ensine a orar. Às vezes nós precisamos de alguém para pegar na nossa mão. Mas eu quero que milhões de pessoas, centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas, peguem uma nas mãos das outras hoje e una uma fé à outra. E um fortaleça o outro em fé, crendo que essa oração vai tirar a pessoa da UTI, vai tirar o teu parente da UTI. Eu quero te dizer, vai tirar o teu parente da UTI. Ele não vai morrer de Covid. Ele vai ser restaurado. Filhos voltarão ao lar para os pais, pais voltarão ao lar para os filhos, os tios voltarão, os avós voltarão. Creia. Acontecerá coisas que nunca havia acontecido antes na história do Covid. Nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos nos posicionar, nos levantar em fé e em oração. Crendo, vendo que é possível, que o Deus do invisível é o Deus do impossível. Nós não podemos vê-lo, mas nós podemos senti-lo pela fé. Então eu quero que você pegue na minha mão. Primeiro eu quero orar para você. Pai, Yud-Re, Vad-Re, Yavé. Alguns te chamam de Al.
dos exércitos, outros de Elohim Savaote, o Senhor dos exércitos, outros de Elohim Rafá, aquele que cura, o Eu Sou, aquele que se apresentou a Moisés na sarça ardente, aquele que se apresentou a Abraão, Isaque e Jacó, aquele que criou o homem desde Adão até os dias de hoje. A esse Deus eu clamo para que a fé, esse Deus que criou a fé, encha o coração dessa pessoa que está fraca, que não consegue orar, para que ela seja fortalecida ainda que num instante, e que ela possa dizer que ela vai ver, que ela vai viver coisas que nunca ela tinha visto, nada semelhante até o dia de hoje na vida dela. Eu vi isso quando meu filho saiu. Meu filho saiu da UTI em um dia. Em uma hora, meu filho foi restaurado. Em uma hora. Eu vivi isso na prática, meu pai. Pai, que a fé agora acometa essas pessoas. Pai, naquele momento eu estava desesperado, eu não tinha fé. Mas o Senhor me deu uma força do sobrenatural pelo teu Espírito. O Espírito do Deus vivo. Do Deus vivo, eu estou dizendo Deus vivo. Deus é Deus de vivos, não é Deus de mortos. Fortalece essa pessoa. Pai, agora nós nos unimos de mãos dadas uns com os outros. Pai, o milagre acontecerá porque o Senhor é o Deus do milagre. O Senhor é o Deus do milagre. Meu Pai, nós agora, pela fé, tomamos autoridade no nome do Cordeiro Santo de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu ao céu e disse: eu vou para o Pai. E hoje ele está com o Pai, e ele deu a nós, ortogou a nós a autoridade. Ele disse: eu dou a vocês autoridade. E essa autoridade nós tomamos posse agora, meu Pai. Nós tomamos posse para orar pelo nosso ente querido. Não aceitamos, Pai, a morte. Não aceitamos, não dessa forma. Não dessa forma, meu Deus. Nós veremos o milagre. Pai, eu já ouvi testemunhos, pessoas já me procuraram e disseram testemunhos maravilhosos, que estavam com a cabeça doendo, que estavam mal e que foram restauradas. Sabe por quê, meu Pai? Porque nesta oração tem poder, porque são muitas pessoas orando debaixo do mesmo propósito, porque a tua palavra diz que quando 2 ou mais estiverem unidos em fé, o Senhor estaria ali. Quando o Senhor está, aonde o Senhor está, acontecem milagres. Pai, uns chamam de quarta dimensão, outros chamam de lei de atração. Pai, eu chamo de o Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Eu chamo da tua presença, porque quando a tua presença vem, meu Pai, Senhor, quando a tua presença desceu no templo, quando Salomão construiu o templo, se encheu de fumaça. Ninguém conseguia ficar de pé, porque a tua glória chegou. Pai, que essa oração, meu Pai, traga a tua presença, aquele que está no leito do hospital. Pai, nós visitamos essas pessoas, Senhor Deus, Pai, pelo poder do teu Espírito, pelo poder da fé. Nós nos vemos agora, Senhor Deus, naqueles leitos. Pai, eu me vejo agora nos leitos, nas pessoas que estão deitadas, determinando sobre cada uma delas, sobre o corpo de cada uma delas, corpo dessa mulher, dessa menina, dessa criança, desse adolescente, desse jovem, desse homem de meia idade, dessa mulher de meia idade. Não importa se você está com sintoma leve, não importa se você está com sintoma grave, não importa.
Para Deus não há diferenças. Pai, nós estamos declarando a tua autoridade para que esses corpos, para que o corpo de cada uma dessas pessoas reaja. Nós mandamos agora um decreto no mundo do espírito: reage corpo, reage pulmão, reage rim, funcione, começa a funcionar normalmente. Anticorpo, detecte agora o inimigo, vença o inimigo agora. Devore essas bactérias, identifique pelo poder da oração. Se não há vacina, há oração. Pai, restaura, Senhor Deus, aquele Pai que está, Senhor Deus, acamado, aquele que já foi desenganado. Pai, agora eu oro por aqueles que foram desenganados. Pai, esse homem, diz a tua palavra que ele estava desenganado, mas algumas pessoas, Senhor Deus, o levaram até a presença do teu filho, a presença de Yeshua, a presença de Yahshua, Pai, a presença do Cordeiro Santo de Deus, a presença de Jesus de Nazaré, o Nazareno, sim, aquele que veio de Nazaré, aquele que veio de Belém, aquele que nasceu da Virgem. Nós levamos essas pessoas em oração até a sala do trono, até o lugar da tua habitação. Pai, nós elevamos agora os nossos olhos para os montes e nós sabemos de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro, o socorro dessa pessoa que está no hospital, vem do Eu Sou, vem do Yudhirê Vadhirê, vem do Deus Todo-Poderoso. Vem daquele que era, que é e que virá. Pai, nós não estamos aqui brincando de oração, nós estamos aqui manifestando a tua presença através desse áudio. Manifestando, meu Pai, para que as pessoas sejam restauradas, sejam curadas. Pai, não me importa o que as pessoas vão falar a respeito. Não importa, Pai. Não me importa, Senhor, porque eu não sou religioso. Eu amo o Deus vivo. Eu amo o Deus vivo. Eu amo o Cordeiro Santo de Deus, porque Ele me salvou. Porque Ele salvou meu filho. Porque meu filho hoje está aqui do meu lado. Porque naquele momento eu estava desesperado em 2010. Desesperado era a minha situação. Mas hoje, Pai, 11 anos depois, eu conto com alegria. Pai, eu vejo, Senhor Deus, testemunhos de pessoas que contarão com alegria. Muito obrigado porque eu já vi a cura. Muito obrigado porque eu já vi os testemunhos. Já estou ouvindo, Pai, testemunho das pessoas. Senhor Deus, hoje eu ouvi o relato de mais 2 pessoas que estão com Covid e uma está grave, Pai. Grave. Pediram para mim não divulgar o nome, mas o Senhor sabe e eu tenho orado, Senhor Deus, aqui na minha casa pelas pessoas. Meu Pai, invade aquela casa e abençoa essa pessoa. Pai, quando eu digo invade, Senhor Deus, a tua presença seja presente naquele lugar. Por conta da tua misericórdia. Meu Pai, nós te agradecemos. Como disse o Messias, quando ressuscitou a Lázaro, ele olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Eu quero te agradecer, meu Pai. Quero te agradecer, porque dentro de todas as coisas que eu sei fazer, que eu aprendi a fazer durante a minha vida,
Meu Pai, eu descobri o propósito da minha vida, é a oração. Eu sei que a minha oração, ela chega no teu trono. Muito obrigado, meu Pai, por conta dessa misericórdia que o Senhor tem com a minha vida. Agora, Pai, eu te peço, ouve a oração dos teus filhos, ouve a minha oração. Quem somos nós para que o Senhor nos ouça? Senhor, o Senhor criou todas as coisas. Pai, não podemos imaginar nada, Senhor Deus, semelhante a Ti. Quando nós pensamos que o universo nos entrega, que todas as coisas, que o pensamento positivo, que o homem, Pai, o Senhor que criou o homem, o Senhor que criou todas as coisas, é a Ti que eu oro. Sabe por quê, meu Pai? Porque não há ninguém que possa sequer querer mencionar se comparar ao Senhor. Não há, Pai. Não há nem possibilidade de imaginação num negócio desse. Por isso eu creio. Eu estou orando porque eu creio, Pai. Eu creio que essa pessoa. E eu sinto agora no meu coração, Pai, que essas pessoas estão começando a sentir alívio no coração. Meu irmão, se você está sentindo alívio no teu coração nessa oração, se você está sentindo alívio, ouça o que eu estou te dizendo. É uma confirmação do Espírito do Eterno. É uma confirmação do Espírito do Eterno que Ele está na sua causa, que Ele está cuidando da sua vida. Tenha essa certeza, Ele cuida de você. Ainda que a situação pareça ser mais tenebrosa, mais crítica, mais difícil, mais dolorida, mais escura, que possa ser a noite mais escura, sabe? Que possa parecer que você está num pântano e num lamaçal que não consegue sair. Eu quero te dizer, o Eterno diz: eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te socorro. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Muito obrigado, Eterno. E para finalizar, meus irmãos, eu quero dizer, nunca vimos nada semelhante a isso. Repita essa frase. Nunca vimos nada semelhante a isso. Essa frase é o que você vai dizer amanhã. É o que você vai dizer em poucos dias. Continue a orar comigo. Repasse essa oração. Dá um like para que outras pessoas possam ver. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe com pessoas que você sabe que precisam de uma oração. De pessoas que precisam de auxílio. De pessoas que precisam de uma palavra de apoio, de esperança. A oração, ela nos traz esperança. Sabe por quê, irmãos? Eu quero te incentivar a orar. Sabe por quê? Porque quando você ora, você não fala com o teu amigo, você fala com o teu Criador. Você fala com aquele que te criou, que é aquele que te formou, aquele que conhece átomo por átomo seu. E quando você faz isso, não é porque ele precisa, é porque nós precisamos da presença dele. Por isso nós nos sentimos bem, por isso nós sentimos alívio no coração, por isso nós sentimos alegria e esperança. Porque todas essas virtudes, elas não são nossas. Elas são virtudes da presença do Altíssimo. E toda a esperança que nós possamos ter, toda a alegria que nós possamos ter, perto do que Ele é, não significam ainda nada. Mas para nós é um grande alento. Muitas são as aflições do justo, mas o Eterno o livra de todas. Nunca vimos nada semelhante a isto. É isso que você vai viver. Em nome de Jesus.
Walter Vaz. Compartilhe. Compartilhe. Aquele seu amigo, aquela sua amiga, pode estar precisando justamente dessa oração. Pode ser que justamente essa oração seja o agente, o combustível, o agente facilitador para que o milagre ocorra. Diga, Pai, eu creio. E só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode fazer esse milagre. Diga, Pai, quando eu disser, nunca vimos nada semelhante a isto, porque o meu parente, o meu ente querido, meu marido, a minha esposa, foi curado do dia para a noite. Irmãos, quando isso acontecer, se apegue ao seu Criador. Apegue-se ao seu Criador. Ele não vai perder nada, porque ele sempre teve tudo. Mas nós estamos perdendo quando estamos distante dele. Que Deus te abençoe. Que a graça dele seja sobre você. Que as misericórdias do Cordeiro te alcancem. Hoje e em todos os dias da sua vida. Amém e amém. Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Eu não sei qual momento que você ouvirá isso. Mas eu sei que a tua alma agora está bem mais fortalecida. Amém.